Bom, galera, hoje a gente vai para a aula 39. Aula 39, a gente começa a falar sobre análise fundamentalista. Essa seria basicamente um dos intuitos da nossa mentoria falar um pouco sobre análise fundamentalista. E hoje vocês vão aprender mais ou menos para que a análise fundamentalista serve. Primeiro ponto, a análise fundamentalista, ela não só serve para empresas, ela serve para países, regiões, até mesmo para commodities, dá para a gente fazer análise fundamentalista. E a análise fundamentalista, ela analisa o quê? O financeiro, o mercado, né, dessas empresas, dessas regiões, dessas nações, e com base nisso, a gente consegue ver se aquilo é um bom investimento, se parte de algum pressuposto legal nesse sentido. Tá? Então, a análise fundamentalista ela é o crivo para a gente investir ou não no mercado, ou numa ação, ou num ETF, né, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a situação financeira e a parte econômica é tudo analisado por esse viés. Tá? A análise fundamentalista ela tem vários espectros, tá? Mas o grande fato de a gente fazer análise fundamentalista é encontrar o valor de uma empresa e o seu potencial de rendimento, né? O seu potencial de retorno. Então, esse que seria o grande ponto quando a gente faz a análise fundamentalista, é para a gente ganhar dinheiro. Quem foi o precursor da análise fundamentalista? O Benjamin Graham, que vamos estudar nas próximas aulas. Benjamin Graham, para quem não sabe, ou para quem nunca ouviu falar, ele é o pai da análise fundamentalista, do Value Invest, ou seja, investimento de valor, e ele é o mentor do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Então, o Graham é simplesmente genial essa questão. A posição do Graham era de que o preço da ação deveria refletir a expectativa de desempenho da mesma, que é o que não acontece no mercado, né? Então ele procurava identificar indicadores de sucesso futuro para escolher empresas que possuem potencial de valorização, né? Essa técnica é bastante utilizada por investidores que utilizam a estratégia do buy and hold, os holders, né? Ou seja, comprações de empresas que estão subvalorizadas e esperam sua valorização em períodos de médio e longo prazo. Tá? Então, esse que seria o holder. Mas quando a gente vai fazer análise fundamentalista, temos três tripés. O macro, que é o nível de atividade, tem um macro, né, o primeiro tripé, o setorial e a análise da empresa. No macro, a gente olha o nível de atividade. Como que a gente olha o nível de atividade? Através do PIB, do emprego e da renda. Também olhamos a inflação, que é o poder de compra e o preço dos ativos, o preço os custos, o preço de como que as coisas estão subindo ou caindo no mercado. Né? Se o poder de compra sobe junto com a inflação, com o preço dos ativos, está lindo. A questão é quando tem um descasamento nesse sentido. Tá? Além disso, a gente analisa também a taxa de câmbio, competitividade no mercado global e a taxa de juros, que é o crescimento no mercado. Isso tudo é macro. Depois a gente vai para o setorial. Setorial, a gente olha o tamanho e faturamento, per capita e a relação histórica. Qual é a capacidade instalada, que mostra os diferenciais competitivos? E qual que é a tecnologia que essa empresa tem, que o setor tem, de importação, exportação, e quanto que ela emite, cria de novos produtos. Isso é tudo setorial, setor de calçado, setor de tecido, setor de tecnologia, setor de indústria. Como que está o crescimento da indústria, como que está o crescimento do setor, quais que são as novas tecnologias que o setor trouxe, alguma coisa nesse tipo. E aí vem a análise da empresa, que é a análise histórica, o desempenho financeiro, os balanços, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa. Isso é tudo a análise histórica da empresa. E a análise qualitativa, que é a gestão, reputação e o reconhecimento dessa empresa para a gente conseguir mensurar. Na parte quantitativa e qualitativa, tem uma diferença. Na quantitativa, a gente olha quantidades. Então, quanto que ela gera de receita, quanto que ela gera de lucro, qual que é a margem líquida, qual que é a EBITDA dessa empresa. Tudo isso é quantitativo. Mas fora isso, a gente tem a parte qualitativa, que é o quê? Como que essa empresa se posiciona no mercado? Ela é uma empresa top? É uma empresa ruim? Os gestores são bons?
a gestão eficiente, o ESG dela funciona, que o ESG é questão de sustentabilidade, né, ligada nesse sentido. Então, o quantitativo mostra a qualidade do papel que não se mede no quantitativo. Exemplo, uma VEG, que teoricamente sempre foi falado que era uma empresa cara, mas a gestão deles é muito boa, a qualidade, o nome no mercado é muito bom, e isso faz preço no mercado, faz com que ela sempre fique negociada de forma mais cara do que ela teria no normal, do que uma Shoes, do que uma Home, do que uma empresa, uma indústria aí considerada menor. Então, tem todo esse ponto de qualitativo que influencia sim no preço das ações e no em quanto que ela entrega no longo prazo. Então aqui está mostrando justamente dela. E aí, quais são os conceitos da análise fundamentalista? O primeiro ponto, a gente tem que estudar os demonstrativos financeiros, ou seja, entrar dentro do RI, que é o Relações com Investidores da Empresa. Toda empresa listada tem um RI. Dentro dessa RI, você vai encontrar os balanços trimestrais e anuais. O ideal é olhar 1 ano, 2 anos de balanço para ir vendo a trajetória. Então, nesses balanços, você vai vendo toda a qualidade, os dados qualitativos e os dados quantitativos também, tá? A gente consegue ver os dois, né? Cálculos estimativas. Analisando esses dados qualitativos e quantitativos, a gente consegue fazer projeções para o médio e longo prazo. Depois a gente compara com outros ativos. Por que esse ativo está barato? Por que esse ativo está mais caro? Porque as duas empresas são concorrentes, elas têm valores de mercados tão diferentes, múltiplos tão diferentes. Comparação com outros ativos, a gente consegue ver se esse ativo está caro ou barato entre os pares. Então, a gente poderia pegar uma Vale com uma BHP, uma Vale com uma Rio Tinto, que são empresas mineradoras gigantes. A gente pode pegar a Petrobras e comparar com uma empresa de petróleo do mesmo porte, ou até do porte maior, mas falar, nossa, essa daqui está do porte maior, mas ela está negociando 10 vezes mais. E a Petrobras, tudo bem que é um porte menor, mas não faz sentido negociar com toda essa diferença. Teria que negociar 4 vezes de diferença, 5 vezes. Então, nessa parte de comparar com ativos, a gente sempre tem, porque toda empresa tem concorrente, então não existe uma empresa que não tenha concorrente, com exceção da NVIDIA, entre aspas, que a NVIDIA hoje domina quase 70% da parte de IA, logo vai ter os concorrentes tirando uma parte da NVIDIA e, consequentemente, o mercado começa a precificar a NVIDIA frente aos concorrentes. A mesma coisa da Tesla, que andava sozinha, carros elétricos, hoje tem a NIO, tem a Rivian da Amazon, tem a BYD, tem a GWM, tem a Xpeng, a gente tem pelo menos de empresa de carro elétrico aí umas 40, 50 enormes, né? A própria General Motors está começando a fazer carros elétricos. Então, assim, antes a Tesla era um céu azul e hoje não. Hoje ela tem as concorrentes que vendem até mesmo mais barato ou até mesmo com qualidades superiores. Então, logicamente, a gente sempre vai ter como comparar com pares e com concorrentes. E aí, opa, desci demais. E após isso, a gente tem a nossa tomada de decisão para comprar essas ações, essas empresas, e fechar realmente e começar a fazer o acompanhamento, né? Lembrando que qual que é o ponto importante aqui que a gente precisa mensurar? Quando a gente vai comprar as ações, sempre o ideal é olharmos os múltiplos dessa empresa, né? Qual que é uma das bases que a gente pode usar o múltiplo? O PL, que é o preço barra lucro. Preço barra lucro, basicamente a gente pega o preço da ação, né? E pegando o preço da ação, a gente divide o preço da ação versus o lucro da empresa. Como que a gente pega o lucro da empresa? Pega o lucro da empresa e divide pelo tanto de ações que ela tem. Dividindo o lucro da empresa pelo tanto de ações que ela tem, a gente vai ter o LPA, que é o lucro por ação. Dividir o lucro por ação pelo preço da ação, a gente consegue chegar no PL. PL seria o preço barra lucro. Quanto menor, melhor. Mas aí que tem uma pegadinha. Se o preço barra lucro está barato, significa que a empresa realmente está barata, mas que tem algum ponto a se olhar. Ou a empresa de turnaround, era uma empresa que estava ruim e virou boa, ou a empresa que não cresce muito,
ou uma empresa que tem algum problema de curto prazo, por isso que esse PL está barato, porque no P é o preço. Então, significa que o preço não está caminhando. Então, temos que olhar se o preço barra lucro não mostra que a empresa é um value trap, é uma armadilha de valor. Que a gente acha que está comprando uma coisa barata, porque realmente está barata, mas ela não vai andar, não vai subir em longo prazo, não vai puxar a cotação, porque é uma empresa que tem alguns problemas aí. Então, preço barra lucro barato, a gente também tem que sempre ver se não existe uma pegadinha nesse sentido, tá? Então, preço barra lucro seria isso. A gente pega a fórmula Opa, desci demais. A gente pega a fórmula do preço da ação barra o lucro por ação projetada. Além do preço barra lucro, a gente analisa o quê? Precisamos analisar o DRE, que o DRE sai trimestral ou anual. O que é o DRE? É o demonstrativo de resultado do exercício. Ele mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo e mostra também quanto que a empresa tem de ativos e quanto que a empresa tem de passivos. E mostra o patrimônio líquido da empresa também. Então, o DRE é importante. Mas o que também é importante é o DCF, que é o fluxo de caixa descontado. Ele mostra quanto que está entrando e saindo da empresa. Por que o DCF é extremamente importante? Porque o DCF mostra se a empresa tem caixa para pagar dívidas, se a empresa tem caixa para adquirir concorrentes, se a empresa tem caixa para reinvestir, ou seja, crescer, se a empresa tem caixa para pagar dividendos. Então, DCF também a gente consegue achar dentro do balanço, e o DCF é muito importante, porque a gente consegue ver o fluxo de capital no negócio. Tá? E aí, para terminar, a gente teria uma diferença entre a análise fundamentalista e a técnica. A análise fundamentalista ela é muito usada por quem é holder, por quem quer comprar em longo prazo, e a técnica para quem quer fazer day trade, swing trade e até position trade, que são operações de compra e venda. Mas uma não elimina a outra, não tem uma que é melhor do que a outra, né? A gente tem sempre aquele negócio, essa fórmula é melhor do que essa outra. Mas na verdade não tem uma restrição. A gente pode usar a análise fundamentalista e a análise técnica para unir o útil ao agradável. Tá? Mas na análise fundamentalista, qual que é o nosso perfil? A gente faz compra de ações para construção de patrimônio. Já na análise técnica, a gente compra ações para vender a um preço maior, ou seja, é um trade que a gente quer fazer. O perfil de quem faz análise fundamentalista, ou de quem usa análise fundamentalista, é mais conservador para moderado. Já quem faz análise técnica tem o perfil mais arrojado para trader. Né? No método da análise fundamentalista, a gente usa balanço patrimonial, fluxo de caixa, conjuntura econômica, resultados e outros fundamentos. Já na análise técnica, a gente avalia gráficos do ativo. Na análise fundamentalista, o horizonte é longo prazo. E já na análise técnica, curto prazo. E o período considerado para análise fundamentalista é de meses ou anos. E já em análise técnica, tempo real. Você não pode tirar o olho da tela. Você sempre tem que estar analisando o preço. Né? Então, tem uma diferença entre essas duas análises. E aí, conclusão dessa introdução, né? A análise fundamentalista é um método de estudo, avaliação e comparação de ativos, empresas e até mesmo para o cenário econômico geral. Através de indicadores, conceitos e fundamentos específicos, o investidor poderá identificar oportunidades e tomar decisões melhor informado, né? Então, a análise fundamentalista a gente começou com essa introdução e nas próximas aulas a gente vai falar bastante sobre esse tema. Vamos falar muito sobre os métodos de análise fundamentalista que podemos usar para quê? Para que a gente possa começar a escolher as nossas ações da nossa carteira com foco aí em médio, longo prazo ou até mesmo position trade, que é algo superior a 6 meses, 6 meses a 2 anos, 6 meses a 1 ano. Então, esse que vai ser um ponto bem interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E agora a gente vai partir para as próximas, que vamos começar a analisar algumas ferramentas de escolha das ações. Até mais.